Bom, nós então vamos prosseguir aqui com os nossos convidados, portanto, pretende-se que sejam de facto os temas mais diversificados possível e neste caso concreto falamos também de produções, falamos de várias culturas também, uma das culturas que o meu próximo convidado vai certamente abordar será a cultura da amêndoa, penso eu, mas não só. Mas passamos já, o meu convidado é de facto Daniel Montes, o diretor-geral da empresa Trevo. Trevo, que é já hoje em dia muito conhecida, não só aqui na zona de Beja, penso que tem já um espectro um pouco mais alargado, mas guarde para si, faça-nos uma pequena apresentação, abordagem à Trevo, por favor. Muito bem, antes de mais, dar os parabéns à Natural e por estes 15 anos de atividade e também agradecer à Voz do Campo pelo convite. O Trevo é uma empresa que vai fazer 40 anos, está prestes a fazer 40 anos de atividade e que ao longo destas 4 décadas de existência se tem um bocadinho moldado e adaptado àquilo que são as diferentes realidades que advêm não só das condições de mercado, mas neste caso a grande mudança mesmo aqui regional e que obviamente impactou muito a agricultura que aqui fazíamos foi a chegada da água. Ok, sem dúvida foi o tema do Alqueva, o que fez com que, sobretudo nestes últimos 15 anos, fôssemos trabalhar muito com o tema da amendoeira, que foi uma das culturas principais em termos de expressão territorial, não só da Alqueva, mas também em outras zonas. E estamos também a trabalhar, por exemplo, na zona do Ribatejo, onde temos alguns clientes. Também já tivemos alguma presença também em zonas também mais do Algarve, mas é aqui na zona do Alentejo onde a cultura da amendoeira e onde o nosso trabalho, sobretudo no tema da consultoria no amendoal, tem mais expressão. Portanto, é a segunda cultura com mais expressão em termos daquilo que é o regadio do Alqueva, portanto a seguir ao olival, e estamos numa altura desafiante, ok? Portanto é uma cultura que tem sofrido algumas dores de crescimento, chamemos-lhe assim, não é que seja uma cultura nova, é uma cultura nova nestes modelos de produção que temos tido, de intensificação, ok? Portanto, variedades novas, regadio, e consequentemente também novas áreas de produção, onde antigamente, apesar de a amendoeira ser uma cultura mediterrânica, mas a verdade é que estamos a introduzi-la em zonas em que não era tão cultivada, portanto passámos daquilo que eram as zonas de sequeira, em que tradicionalmente se calhar pensávamos mais no amendoal, portanto Trás-os-Montes ou Algarve, para zonas agora do Alentejo, em que se calhar víamos a amendoeira mais em bordaduras de árvores, em bordaduras de caminhos e em algumas estradas, mas pronto, nos últimos 15 anos a cultura teve uma grande explosão em termos de expressão territorial, em termos técnicos começámos a utilizar novas variedades vindas de programas de melhoria e também espanhóis, mas também a utilizar variedades americanas. Houve diversos investidores americanos a virem para cá e que transportaram literalmente o modelo de produção americano, e agora estamos numa fase em que estamos numa fase de balanço, de ver o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, e há muitas coisas que efetivamente correram menos bem, porque cometemos erros na escolha das variedades, o que é normal, quando a cultura é relativamente nova, não é? Portanto, E no fundo vão fazendo testes, não é? Vão fazendo a própria investigação. A própria investigação é muitas vezes feita pelos próprios agricultores e pelos investidores, não é? Portanto, nós não temos efetivamente campos experimentais que nos dessem grandes pistas relativamente a diversas, portanto, a variedades, nem propriamente a maneio da cultura. E muito daquilo que fizemos foram coisas que importámos dos Estados Unidos e coisas que importámos de Espanha. Mas Espanha, o regadio da cultura da amendoeira, portanto este modelo em Espanha também é relativamente recente. Portanto, na Extremadura ou naquelas zonas que são zonas mais fronteiriças e mais parecidas em termos edafoclimáticos com o Alentejo ou com as zonas
ou com as zonas mesmo do Ribatejo. Aí também foram instalados os primeiros amendoais há cerca de 15 anos. Portanto, estamos numa fase de balanço e estamos numa fase em que temos de reprogramar as variedades que vamos instalar. Temos de ver bem onde é que as instalamos, porque efetivamente estamos a chegar à conclusão que nós temos uma forte influência atlântica. Portugal é um país mediterrâneo, mas acentuadamente atlântico também, não é? Portanto, e temos uma influência marítima que afeta muito, nomeadamente sobre o tema de umidades, e as umidades refletem-se obviamente em doenças fúngicas que têm dado problemas muito grandes. Era aí que eu queria pegar, portanto, se me diz que há que reestruturar, eventualmente repensar algumas situações, é porque aqui e acolá há, enfim, uma situação ou outra que não é aquela que esperariam. Nomeadamente, estamos a falar de sanidade? Sanidade. Essencialmente? Sim, essencialmente sanidade, que se repercute em produtividade e tem muito a ver com variedades que foram na altura decididas, ou com um certo experimentalismo que estamos a falar, mas um experimentalismo que teve uma expressão territorial grande. Portanto, temos algumas variedades que, eventualmente, aqui em Alqueva podem estar, sei lá, sem ser 5.000, 6.000 hectares plantados de variedades que estamos a chegar à conclusão que não são as ideais. E, portanto, temos de reconverter, necessariamente, algumas destas variedades. Diga-me, a Trevo é uma empresa de consultoria? Mas não só, também pergunto, também tem produção? Nós temos produção própria, portanto, nós fazemos também produção própria. Temos amendoal, também temos o olival e temos a fruticultura. Aí somos um pouco mais peregrinos nesta zona, sobretudo. A amêndoa é mais representativa, portanto? Muito mais. Portanto, a amêndoa, ainda assim, com todas estas questões que estou a dizer, mas representa à volta de 20.000 hectares, pouco mais de 20.000 hectares naquilo que é o universo dos 120.000 de Alqueva. Portanto, tem uma representatividade completamente diferente do setor frutícola. O setor frutícola, em termos territoriais, na zona de Alqueva, tem muito menos expressão. Mas há uma situação que se verifica, e se me permite, quando passamos, enfim, no IP2, sobretudo, e não só, em várias estradas, portanto, aqui pelo Alentejo e, sobretudo, aqui mais perto de Beja, reparamos que em grandes áreas de amendoal, mas com uma pujança extraordinária. O que nos leva a crer, desde logo, mesmo ao mais leigo, esta cultura é extraordinária, com uma pujança enorme, grande suporte, hoje em dia já. Isso também queria te perguntar, a amêndoa não pode ultrapassar um determinado porte, a amendoeira, porque senão vai criar algum problema de colheita, ou não é tanto assim? Não é tanto assim. Felizmente, estava-lhe a falar há pouco daquilo que correu menos bem, mas também temos coisas que correram bem. Temos efetivamente variedades que têm expressado potencial e que têm uma grande capacidade produtiva, e mesmo em termos de mercado as coisas também passámos por uma altura pior. Tem sobretudo a ver, as circunstâncias do mercado têm muito a ver com o principal produtor, que é a Califórnia, e em determinadas circunstâncias, sobretudo no pós-Covid, tivemos um período em que houve mais estoque, e ao haver mais estoque o preço também baixou, o que também provocou algum desânimo no setor. E, felizmente este tema dos preços tem-se esbatido e os preços têm subido, o que também ajuda muito à rentabilidade da cultura. Mas é como diz, nós temos, felizmente, amendoais que têm expressado aquilo que é o seu potencial. Vemos árvores com grande pujança e com grande vigor, mas que não há problema em serem muito grandes, porque nós temos tecnologia que permite, nomeadamente, não danificar com a colheita e tudo mais, e, portanto, queremos ter árvores grandes e produtivas, e não temos problemas com o coborte de vigor. Aquilo que eu diria que é o principal problema do setor é o tema fitossanitário, e é também o crescimento que todo o setor tem de fazer em termos de conhecimento e adaptação às condições edafoclimáticas que temos, e que é super desafiante porque elas estão a mudar rapidamente. Portanto, nós o que sentimos é que aquilo que tínhamos identificado como principais problemas ou potenciais problemas há 15 anos não tem a ver com os problemas que estamos a ter. São as alterações climáticas. São as alterações climáticas. Nós estamos, por exemplo, agora muito atentos àquilo que são questões de falta de frio, que eram questões que há pouco tempo não nos preocupavam.
O tema da falta de frio pode ser preocupante porque as árvores precisam de repouso vegetativo, precisam de repouso vegetativo e isso influi sobre o tema da produtividade. E, portanto, é como digo, isto é desafiante. Mas a agricultura é assim, não é? É uma atividade a céu aberto e temos em todos os setores temos Então, para os concluir desafios. aqui algumas tarefas, se me permite, alguns procedimentos, portanto, importantes na cultura da amendoeira, dizia-me então que não tem problema com o porte da amendoeira, da árvore em si, porque como é que fazem a colheita? Como é que Então, a colheita é feita para o solo, ok? Portanto, temos máquinas de vibrações e depois colhem para o solo. E, portanto, já há máquinas cavalgantes e há alguns pomares de amendoal que são conduzidos de forma em seba, ok? Portanto, para poderem ter máquinas cavalgantes a poder ir por cima das árvores e apanhar como se fosse um olival também em sebo. Portanto, é a mesma tecnologia. Mas a maior parte dos amendoais são olivais que nós consideramos que são num porte em copa, ok? Portanto, e nestas em copa são vibradas para o chão e depois ou se faz a colheita americana é com varredoras, portanto a árvore é vibrada, a amêndoa fica no chão, depois vemos as máquinas que encordoam e outras que aspiram a amêndoa. Isso é o sistema americano. Mas a maior parte, há muitos pomares que o que fazem é vibram para o chão, mas no chão tem os panos e estes panos depois são recolhidos, vão por umas máquinas e a amêndoa depois são estes panos que são recolhidos, esta amêndoa depois vai para os reboques. Mas no fundo os vibradores andam no meio do pomar e não vão derrubando a amêndoa. E, portanto, depois vem então o descasque, não é? depois vem a altura, vem o descasque. O descasque, portanto, o setor há mais atores já na fileira, portanto, já há mais empresas a prestar o serviço de descasque e também de partir amêndoa, portanto, já há mais comercializadores e empresas de prestação de serviços nessa área. Portanto, a fileira tem crescido, é uma fileira que é jovem e que tem também passado por um processo de aprendizagem consequentemente, mas pronto, temos de corrigir aqui alguma parte do rumo em termos da produção e temos aqui feito uma aprendizagem de certa forma dolorosa, mas também já sabemos, aprende-se muito com os erros, não é? Portanto, já fizemos muito de um processo de aprendizagem e hoje em dia creio que estamos muito mais preparados para o futuro. Portanto, mas o amendoal veio para ficar. O amendoal veio para ficar, sim. E até para aumentar, provavelmente, ou não? Ou não necessariamente? Vamos ver, porque aquilo que nós temos visto é que o amendoal é sensível à umidade. E nós não podemos instalar o amendoal em todas as zonas. E vamos ter zonas que têm muita influência atlântica, onde pode haver problemas de fungos que vão deitar a cultura abaixo. Também temos de ver que temos também problemas com horas de frio e, portanto, isto objetivamente vai trazer problemas de produtividade. Portanto, eu diria que nós temos de ser criteriosos na maneira de definir as áreas que têm aptidão. E só nessas áreas que têm aptidão é que devemos selecionar. Portanto, não vai ser, eventualmente, uma cultura que, com uma expansão territorial tão grande como eventualmente o olival. Eu diria que o olival é uma cultura mais rústica e mais fácil de fazer e daí poder ter uma expansão territorial, portanto, mais vasta. Acho que o olival que é necessariamente também uma cultura mais técnica, ok? Tem aqui estas nuances. Portanto, não é em qualquer lado, tem de ser em zonas com menos umidade, zonas mais secas e necessariamente promotores que estejam tecnicamente mais adaptados e tecnicamente mais avançados para poderem levar esta cultura de uma forma muito profissional. Daniel, uma última questão. Tem a ver, enfim, de forma mais alargada, com a experiência que tem, com os 40 e poucos anos, não é, de trevo, né, da empresa, todo este contacto que tem com o terreno, com os agricultores, com produtores, com a própria produção e todo este evoluir que tem acontecido. Permita-me uma pergunta. A agricultura regenerativa, em seu entender, tem algum fundamento?
de futuro, até porque hoje em dia fala-se muito de sustentabilidade, questões ambientais, nós estamos a falar do amendoal, o amendoal, portanto, uma cultura, eu diria, intensiva, não é? Noutros moldes, regenerativa não será certamente isso que estamos a falar, mas o que lhe pergunto é se faz sentido termos em atenção e irmos cada vez mais optando pela agricultura regenerativa. Qual é que é o seu pensamento? Claro que sim. Vamos lá ver, a agricultura, como a sociedade em geral, às modas, não é? Portanto, o tema regenerativo é um tema que agora, em termos de impacto mediático, tem gerado um grande burburinho, mas no fundo o princípio é a regeneração de um dos fatores principais de produção, que é o solo. Portanto, é a atenção que devemos ter com o solo e, neste caso, a regeneração. Regeneração porquê? Porque, efetivamente, nós temos, como setor e como sociedade, dado pouca atenção ao solo. E dado pouca atenção ao solo no sentido que somos muito extrativistas daquilo que é o e temos tido pouca preocupação com esta questão de mantermos o solo. E ele muitas vezes não tem a capacidade de autorregeneração. E não ter esta capacidade de autorregeneração, nós temos de ajudar com boas práticas. E, portanto, agora temos esta agricultura regenerativa, que é um palavrão que, no fundo, ainda assim tem sido captado por alguns agricultores e por algumas empresas que têm dado mais mais um cunho de marketing sobre estas práticas, mas no fundo a agricultura de conservação já fazia esta regeneração porque já tinha este cuidado mais com o tema da regeneração do solo, okay? Com a preservação do fator solo. Mas no fundo, quando diz que no fundo esta agricultura mais intensiva tem um pouco mais de dificuldade em ser regenerativa, eu aí tendo a discordar no sentido que há muitas práticas que são hoje em dia já postas em prática também nas culturas permanentes, como é o olival, e que no fundo são práticas regenerativas, que é a cobertura do solo. Portanto, hoje em dia já muitos amendoais têm culturas de cobertura, e é um dos principais eixos da agricultura regenerativa, é a cobertura do solo. Portanto, nós, as poucas mobilizações, nós depois de instalarmos as culturas permanentes, neste caso em particular o amendoal, também já durante um período de 20 anos também já não queremos voltar a mexer no solo. Portanto, nós queremos preservar e melhorar a microbiologia e todo o ecossistema do solo. E temos tido mais dificuldade, e isto também, a agricultura regenerativa que se faz nas culturas permanentes não é necessariamente a mesma que se consegue fazer nos cereais ou com os animais ou nas pastagens, não é? Portanto, alguns dos mentores, chamemos-lhe assim, da agricultura regenerativa, que são um pouco mais ortodoxos, ou algumas dizem que a agricultura regenerativa tem necessariamente de reintroduzir os animais no sistema. Mas como imagina, em pomares e de fruta ou em horticultura é muito difícil de introduzir nos animais. Portanto, o ideal é arranjar aí um meio termo. Temos de arranjar um meio termo, uma agricultura regenerativa que se adapte, no fundo, àquilo que é a realidade da agricultura, neste caso de culturas permanentes. Nós temos as nossas próprias práticas regenerativas. Eu acho é que não temos uma matriz ainda completamente definida que se aplique a todos os tipos de agricultura, para aquilo que é a agricultura regenerativa. Mas nós, há muito tempo, e promovemos muito estas práticas, que são práticas da agricultura regenerativa, que digo, que é a cobertura durante todo o ano do solo. Eu, por acaso, consigo em alguns pomares introduzir animais no fim do ciclo, por acaso em amendoal, e no olival até é um pouco difícil, sobretudo se for em sebe. Mas nós introduzimos animais no fim do ciclo.
mas só consegue lá estar pouco tempo. Na vinha também se introduz, também introduzimos animais. Mas é claro que não é a mesma coisa do que num montado, ou em que conseguimos ter uma presença de animais Ou completamente seja, diferente. tem que ser tudo muito bem equacionado e não será propriamente fácil, portanto, enverdar, mas Mas vamos lá ver, mas Sim. o caminho é esse. caminho é esse. E o caminho é esse, e nós como técnicos, como atores do meio, temos de. Estas boas práticas têm de fazer parte, e têm de fazer parte necessariamente porque isto é uma prática de gestão, porque se nós não tomamos conta do nosso solo, nós estamos a danificar aquilo que é o nosso principal fator de produção, não é? E portanto, isto é em última instância é uma questão económica e de sobrevivência, não é? Geracional, até. A tendência é essa. A tendência Sem é dúvida. essa, não é? E, portanto, nós temos agora em termos de práticas, temos de ver o que é que resulta na nossa situação. Se bem que há coisas que nós achamos que funcionam e são transversais, mobilizações mínimas, com que todos concordamos que as mobilizações devem ser só feitas quando devem ser mesmo necessárias, que devemos ter o solo coberto, que devemos aumentar os teores de matéria orgânica no solo, o solo funciona como esponja e necessitamos que ele absorva o máximo de água e que a mantenha o máximo possível. Temos de cuidar da microbiologia do solo, isso é transversal, isso é uma prática que é transversal para toda a agricultura. E essas práticas tendem a entrar, e isso é agricultura regenerativa. Agora, há coisas que depois temos de adaptar àquilo que é a nossa realidade. Exato, aí é que está o cerne da questão. Exatamente. Mas pronto, é esse o caminho, se não for mais rápido será mais lento, mas será esse o caminho do futuro. Exatamente. E Muito o bem. caminho está a ser percorrido. Muito bem. Daniel Montes, muito obrigado. Foi um gosto falar consigo aqui neste local de entrevistas aqui da Voz do Campo TV. Felicidades para a continuidade do seu projeto e dos amendoais e de outras culturas que vocês têm um cunho muito forte nessa matéria. Muito obrigado. Obrigado, eu.